Vamos então abrir a palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7, versículos de 11 até o 17. Com o Natal se aproximando, com as distorções que nós vemos já há muito tempo sobre o Natal, era bom enfatizar sobre o nascimento do Messias e a importância do Messias, o Cristo Salvador. Diz assim, meus irmãos, versículo 11 de Lucas 7. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto, passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Até aí, versículo 17, meus irmãos. Vamos curvar nossa fronte e vamos orar. Mais um instante. Senhor, a Tua palavra está aqui, aberta diante de nós. Estamos também na expectativa do milagre acontecer nesta manhã, de que a Tua palavra se transforme de letra, como uma voz do céu, do Teu coração, pessoalmente, ao nosso coração. Este é o milagre que nós esperamos, Senhor, que cada um de nós saiamos daqui convictos de que a Tua palavra preencheu o vazio do nosso coração, que a Tua palavra esclareceu as nossas dúvidas, que a Tua palavra fortaleceu a nossa fé. Senhor, que saiamos daqui convictos de que ouvimos a Tua voz. Faça esse milagre nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, como dissemos na introdução, não obstante o Natal se aproximando, as dificuldades que nós estamos vivendo, também contribuindo para que o desespero e as dificuldades emocionais contribuam para distorcer a visão do Natal de Jesus. Nós queríamos falar sobre este texto, focando na importância de Jesus como Messias, na importância do Cristo, o que nasceu, o que difere de todos os outros profetas que apareceu na Bíblia e em outras religiões. Este é o Messias, o único, o Salvador. Esse texto aqui é de Lucas, e para nos convencer disto, Lucas faz questão de registrar os detalhes dos acontecimentos, e como nós sabemos, ele pesquisou, ele fez uma pesquisa acurada de tudo o que aconteceu com Jesus, para escrever e redigir então este evangelho. Então nós podemos concluir que esse texto tem precisão e tem detalhes que vão nos mostrar a respeito de Jesus o Salvador, de Jesus o Messias, de Jesus o Cristo. E qual a importância disso para nós, meus irmãos? A importância é ter a convicção de que Deus veio ao mundo
de que ele ungiu o seu Filho único e transformando-o no único caminho de acesso aos céus, diferindo de todas as demais religiões, de todos os demais profetas. Jesus tornou-se único, exclusivo acesso a Deus. Este é o texto que vai nos ajudar a compreender assim esta ideia. Lucas fez questão de ressaltar, e nós vamos também ressaltar para os irmãos aqui algumas coisas importantes. Bom, está aqui o início do ministério. Estamos no capítulo 7 de Lucas, início do ministério de Jesus, começo de onde ele palmilhou o seu ministério de pregar o Evangelho, de onde ele começou a anunciar o Evangelho e a forma como ele começou a anunciar o Evangelho. Os estudiosos apontam que essa primeira parte do Evangelho seguia Jesus, multidões, por conta de situações como essa, de milagres, de cura, de ressurreição. As pessoas estavam em busca destas necessidades, como até os dias de hoje elas estão, mas por conta disto, multidões seguiam Jesus. O início do ministério de Jesus. É bom ressaltar e lembrar que este é o milagre de ressurreição, primeiro, que aconteceu de 3 que Jesus seguiu, que foi através de Jesus que aconteceu. Recordando o filho da viúva de Naim, né? E depois, posteriormente, a filha de Jairo, que Jesus também ressuscitou, e mais ao final do seu ministério, o seu amigo Lázaro, também ele ressuscitou. Portanto, este é o primeiro, é que neste caso, os detalhes vão nos ajudar a compreender e a olhar para Jesus como o Messias. Veja bem, sendo o ministério inicial de Jesus, o texto vai nos informando que o método que Jesus usou, ele andava de cidade em cidade na sua região. O texto começa a nos informar que em dia subsequente, na continuidade do seu ministério, em dia subsequente ao que ele estava fazendo, seguiu uma nova rotina do ministério de Jesus. E ele estava saindo de uma cidade e indo para outra cidade. E neste evento, o texto nos informa, que seguia Jesus e os discípulos. Jesus à frente, os discípulos de Jesus logo em seguida, e numerosa multidão. O texto também nos informa alguns detalhes importantes para nós. Informa a cidade de Naim. Não obstante a identificação da cidade, o filho e a viúva não são identificados, mas a cidade está lá, próxima de Nazaré, ou seja, na região onde Jesus estava se aproximando dessa cidade, como se fosse o portal de entrada das cidades. Naquela época, as cidades fortificadas tinham realmente uma porta de entrada, pois ela era rodeada de muros. Então, ali naquela porta, aconteceu esse encontro aqui. Vinha então Jesus com seus discípulos, chegando a uma cidade chamada Naim, e seguindo Jesus, numerosa multidão. Este grupo de pessoas que nós podemos chamar de uma caravana, de uma procissão, de uma manifestação, estava chegando a uma cidade. O texto também nos informa, no versículo 12, que no sentido contrário, vinha saindo da cidade de Naim, uma outra procissão, uma outra caravana, que tinha outro rumo, tinha outro destino, totalmente diferente, no sentido contrário ao que Jesus estava junto. Saía então lá da cidade o enterro do filho único de uma viúva. Se ativermos aí no texto, você vai ver que Lucas ressalta algumas coisas importantes para nós, para ressaltar as características de Jesus como Messias. Primeiro, Lucas destaca aí, saía o enterro do filho único. Eu não sei se aqui tem mães ou pais
que tem filhos únicos. Hoje ainda é dolorido a perda do filho único, porque pela ordem da natureza colocada por Deus, é natural que os filhos enterrem seus pais. Os filhos estão mais preparados para isso, enterrar os seus pais. Os pais não estão preparados para isto. Hoje eu estou com minha mãe internada, e a minha mãe e o meu pai, depois de quase 40 anos de ter perdido uma filha, eles ainda sofriam a perda, porque enterraram a filha. Mas o texto aqui de Lucas ressalta o inverso daquilo que Deus deixou para nós, filhos enterrar os pais. Aqui era uma mãe que estava enterrando seu filho único. Filho único. Meu pai e minha mãe perderam uma em 11. Mas aqui estava uma mãe enterrando o seu único filho. Vale a pena recordar, meus irmãos, que naquela época, a necessidade de uma viúva de ter um homem ao seu lado era uma necessidade básica de sobrevivência. Uma mulher só poderia sair de casa na companhia de um homem. Ou seja, se ela não tivesse o marido dela, se ela não tivesse o filho dela, se ela não tivesse o irmão dela, se ela não tivesse o pai dela, ou um parente mais próximo, como tio, sobrinho, ela nem sair de casa poderia sair. E a limitação era muito grande para a viúva, porque ali, sendo filho único, ela estava vendo, além da sua dor interior de perder o seu filho, esse sentimento dolorido, também estava perdendo a possibilidade da sua manutenção. Em outras palavras, para a gente entender hoje, a sua aposentadoria estava indo ali, a sua pensão estava indo ali também. Lucas faz questão de ressaltar esta dor, esta aflição da viúva, para nos destacar aquilo que ele vai narrar mais adiante, para marcar a importância do Jesus Cristo, o Messias, que diante deste sofrimento, narrado neste capítulo, no versículo 12, uma viúva que perdia ali o seu filho, o seu único filho, está em direção ao cemitério, sem esperança, sem nenhuma expectativa, pelo contrário, expectativa boa, né? Pelo contrário, a expectativa terrível que iria acompanhá-la a partir deste momento. O texto da parábola do rico e Lázaro dá conta de quem, aquele que morre em Cristo, são levados pelos anjos para o seio de Abraão. Mas aqueles que morrem sem Cristo, que nos parece ser aqui o caso, só tem uma expectativa. O texto da parábola diz: morreu o rico e foi sepultado. E tem um ponto final. Assim, este jovem iria ser conduzido para o cemitério e ponto final. Encerraria ali a história e começaria o sofrimento da sua mãe. O texto então nos convida a uma reflexão sobre esse encontro destas duas caravanas com destinos diferentes, com uma liderada por um filho destinado a morrer, um filho vivo destinado a morrer, e a outra com um filho morto destinado a viver. Uma que seguia com a alegria e a salvação à frente, expressa no Messias, o Salvador, a outra com a tristeza, a desesperança e a dor representada naquele féretro.
Lucas, então, ressaltando isso, meus irmãos, ele aponta para o Messias e nós vamos entrar aqui nessa importância. A importância de Jesus como Messias. Olha só a característica. Versículo 13. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Faz parte, meus irmãos, dos dotes do Rei Jesus, a compaixão. Jesus deixou como legado a compaixão. Certa vez ele olhou Jerusalém e viu a multidão, como ovelhas que não têm pastor. E diz o texto que Jesus se compadeceu. Viu um paralítico, se compadeceu. Meus irmãos, a compaixão é a característica mais clara de Jesus, o Messias. Quando nós olhamos o Natal e nos esquecemos da compaixão, nós estamos perdendo uma boa oportunidade de vermos o retrato fiel do Natal. Não é à toa, irmãos, que aqueles que se dedicam a Natal com o princípio judaico-cristão, como os crentes também fazem e devem fazer, olhar para o Natal como Cristo Salvador na cruz. Eles têm a sensibilidade de olhar para um Natal de compaixão, ou seja, de olhar para alguém, para um próximo, para alguém que tem necessidade e acolher e acudir. A compaixão, a palavra usada aqui por Lucas, é que Jesus desceu aonde aquela viúva estava, no seu sofrimento, e o seu sofrimento passou a ser o sofrimento dele. O Natal deve apontar para essa qualidade primeira do Messias. O Natal deve apontar para a compaixão, porque Jesus teve compaixão. Jesus deixou o exemplo para nós. O Messias, o Cristo, deu o exemplo para nós. Aqui nós vemos ele compadecendo-se de uma necessitada, uma viúva. Mas prosseguindo aqui o texto, meus irmãos, ainda versículo 13, nós aprendemos como conselheiros e na área da psicologia, esses especialistas dizem que nós, diante de alguém que teve uma perda de um ente querido, a única coisa que nós não devemos dizer é: não chores. Esses especialistas são unânimes, quase em dizer: quando você se aproximar de alguém que perdeu o seu ente querido, não diga, não cometa esse erro de dizer: não chora minha filha, não chora minha querida, não chora meu irmão. Não diga. É o maior erro. É uma perda. É um sofrimento. Não tem jeito. Numa linguagem mais popular, e talvez policiais tenham mais essa sensibilidade, é aquela: perdeu o playboy. Acabou. Ou seja, o sofrimento é irreparável. Então quem nós estamos conversando deve chorar. Chorar mesmo a sua perda, o seu sofrimento, a sua dor. O que Jesus faz aqui, irmãos, é desafiar esta lei. Desafiar esse princípio. Porque nós podemos ser justificados, que nós não podemos fazer aquele sofrimento cessar. Por isso, nós não temos autorização para dizer: não chores. Mas no caso aqui, Eliseu, Jesus tinha condição de aquelas palavras significarem alguma coisa para aquela viúva. Jesus, obviamente, ele já sabia, mas ele queria dizer àquela viúva: não chores, porque eu posso estancar a sua lágrima, eu posso enxugar os seus olhos, eu posso encerrar com o seu sofrimento. Jesus pode, porque ele é o Messias.
Só Ele pode. Mas alguém pode perguntar assim, mas e o Buda? O Buda pode? Mas e o Maomé pode? Não. Só Jesus pode. Só o Messias pode. O que nós, nesses dias, estamos celebrando o seu nascimento, só Ele pode entrar e dirigir-se a uma mulher de tão grande sofrimento, não chores. E o versículo 14, então, diz a prática disto. O que ele falou, ele colocou em prática logo em seguida. Diz assim: chegando-se, tocou o esquife, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Diante daquele encontro, meus irmãos, à porta da cidade, nós vemos ali uma preocupação de Jesus, de mostrar para todos que estavam ao redor, que havia ali um poder, que foi constatado, mas no final nós vamos chegar lá, pelo povo, que eles viram que algo diferente estava acontecendo. Mas Jesus queria marcar este início do seu ministério, marcar esta trajetória até a cruz, com este momento de se revelar como um grande profeta, o Messias, o ungido de Deus, o prometido. E ele diz, toma ação, né? Entra na frente do esquife, vale a pena ressaltarmos aqui, não tínhamos caixão como nós temos hoje, né? O esquife mais parecia uma maca, uma padiola, com duas varas paralelas e um pano no meio, e diferia de uma maca comum, porque no meio, neste pano, havia um morto ali, embrulhado também em panos, e este modo de enterrar chamava-se esquife. E Jesus então entra à frente desse esquife, e como nos dias de Jesus, também nos nossos dias nós podemos entender que ia à frente, as pessoas carregando, e à frente o morto, Jesus então entrou à frente, e aquela procissão, aquele grupo de pessoas, aquela multidão de pessoas, a caravana mesmo, parou. Parou os que o conduziam, parou a mãe, parou a multidão. E Jesus passou a dialogar, a conversar, na verdade, a dar ordens. E o texto nos informa aqui que Jesus, depois de entrar na frente, depois de as pessoas pararem, ele disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Veja bem, nós estamos vendo, recordando, o encontro de duas caravanas, o símbolo delas continua até hoje. Ou você está na caravana da vida, ou você está na caravana da morte. Ou você está entrando na cidade com Jesus, ou saindo dela com o morto. Jesus então está demonstrando que no encontro dessas duas ideias, quem prevalece? E diante disto, o representante da caravana da vida, que era um vivo destinado a morrer na cruz, se encontra com o líder da caravana da morte, morto, destinado a reviver, e este encontro transforma-se num grande milagre. Mas vale a pena ressaltar, meus irmãos, que esse grande milagre que aconteceu aqui, não teria significado algum, se não fosse a representação dele. Lembre-se, isto aqui é uma parábola, ou seja, é menor do que ela representa. O milagre é menor do que ele representa. E nós nos perdemos quando enfatizamos o milagre. Mas o milagre aqui significa para Jesus, para o Messias, para o nosso Salvador, somente uma credencial, ou seja, para convencer as pessoas de que ele realmente era o Messias. Por que eu digo isso, irmãos? Uma morte como esta, ressuscitada,
uma vida ressuscitada, como os 3 casos que eu contei aqui para vocês, e de outros que foram ressuscitados na Bíblia por outras pessoas, é diferente da ressurreição prometida por Jesus, e sendo Ele as primícias desta ressurreição. A ressurreição de Jesus é uma, vamos esclarecer para vocês depois, mas esta, era um jovem, Marcelo, um jovem que foi ressuscitado. Jesus o restituiu à sua mãe. Não é isso, Wellington? Mas depois, talvez ele pode ter chegado 1 ano, né? Ou então cuidou da sua mãe até ela morrer. Não é isso, Lígia? Cuidou da sua mãe até morrer. Ou morreu idoso, de velhice, né? Mas uma certeza nós temos, essa ressurreição só foi até a morte dele novamente. A mesma coisa a filha de Jairo, a mesma coisa Lázaro. Ou seja, alguém que estava morto reviveu até morrer de novo. Mas a de Jesus não. A prometida não. A que ela representa aqui, não. É bom você recordar que é isto que Jesus está marcando aqui neste encontro. A promessa dele não é uma ressurreição humana, que sendo ressurreto, sendo ressuscitado, vai morrer de novo. A ressurreição que ele nos prometeu é eterna. E é esta diferença entre este encontro aqui. Jesus está dizendo, olha, eu vou ressuscitar este jovem, mostrando para vocês que eu sou o Messias, e que você acreditando em mim, andando na minha caravana, você não vai morrer eternamente. Você será ressuscitado eternamente, não morrerá mais. Como eu, que sou as primícias, ressuscitei e estou ao lado do meu Pai. Lá no céu, presbítero Luciano, lá no céu tem um homem. Este homem nos espera. É esta promessa. Esta é uma figura, a ressurreição, a ressuscitação de um morto. É a figura apenas, mas o que Jesus quer apontar é a eternidade. A ressurreição eterna. Assim, meus irmãos, prosseguindo o texto aqui, expondo com os irmãos, ele diz assim, jovem, eu te mando, levanta-te. Apesar de nos parecer o ápice deste encontro, o versículo seguinte, sentou-se o que estivera morto, e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Não é esse o ápice ainda. Mas vamos aqui recordar o que aconteceu aqui. Jesus, sendo Deus, passando por aquela cidade, a narrativa nos parece infantilmente que era uma obra do acaso, né? Mas nós sabemos da providência de Deus ali. Então estava passando ali, aquele encontro, Jesus deu a ordem, e esta ordem, vocês, aqui o Hélio também vai poder nos ajudar aqui, uma tentativa de organizar o som aqui, quantos erros e acertos, né, Wellington? Porque o som é uma ondinha que vai encontrando uma barreira dura, né, tenaz, ele bate e volta. Às vezes a dificuldade do som não é só volume, grave, médio e agudo. Às vezes é uma parede dura que bate, e o som chega 2 vezes imperceptivelmente. 2 vezes nos nossos ouvidos, e nos faz não compreender direito, porque é uma ondinha. As agudas vão mais por cima e as graves mais por baixo, e chegam até os nossos ouvidos. Assim a voz de Jesus chegou ali, no ouvido daquele morto. Morto, vocês sabem, não ouvem. E vale a pena ressaltar aqui, meus irmãos, uma história, para que vocês possam concentrar um pouquinho mais naquilo que eu vou falar. Dizem que um jovem cientista, um garotinho, fazendo seus experimentos, querendo ser um grande cientista, mais para o lado do professor Pardal do que do cientista, ele pegou uma aranha, botou debaixo de um copo emborcado em cima da mesa,
passou a mão numa canetinha e numa agenda de anotações e começou a se preparar para o teste que ele ia fazer com aquela aranha. Ele então pegou a aranha, tirou uma perninha da aranha e fez assim na aranha. Aí a aranha começou a correr, mesmo sem uma perninha, ele foi, botou o copo em cima, trouxe mais para perto dele, fez a sua primeira anotação. E aí ele foi e tirou mais uma perninha da aranha. E destampou a aranha e fez A aranha saiu correndo, meio trabalhoada, mas correu assim mesmo. E ele foi fazendo esse processo, anotando cada passo que ele dava, cada perna que ele tirava da aranha. Na penúltima vez que ele foi fazer, a aranha tinha uma perninha só. Ele então fez o seu experimento, levantou o copo e fez A aranha com uma perninha só. Começou a correr, se arrastar, e ele pegou de novo a aranha, tirou a última perninha da aranha e fez o mesmo processo. Fez A aranha não correu. Fez A aranha não correu. Então ele foi e anotou, conclusão: aranha sem perna não houve. Às vezes, meus irmãos, nós também ouvimos isto aqui. Porque o recado que Jesus quer dar para nós é: um corpo morto realmente não houve. Não houve. Mas como é que isso se deu? O milagre justamente desta onda sonora que, emitida pela ordem de Jesus, alcançar um tímpano morto. E esse tímpano morto vibrar e enviar uma corrente elétrica pelo nervo auditivo até o cérebro. E este cérebro começar a dar sinais elétricos, de maneira que esta ordem começou a dar ordem aos órgãos nosso interno, que não temos controle sobre ele, a funcionar novamente. O coração passou a pulsar, o pulmão começou a respirar, o rim começou a filtrar. Assim o fígado e os órgãos todos começaram a funcionar e o milagre aconteceu ali. Não podemos equivocar. É o Messias que está aqui, é o Salvador, é o único que veio ao mundo e que estamos celebrando nesses últimos dias. É isso que Jesus está querendo trazer para nós. O encontro dessas duas caravanas, desses dois caminhos. Um tem o poder do Messias. Um tem a credencial do Messias. Um apontou para o exemplo que é semente daquela ressurreição eterna, que é a esperança que Ele passa para nós. Sendo Ele as primícias daqueles que confiam nele. Assim, meus irmãos, o texto então conclui com seu ápice. E é justamente aqui que está o ápice dessa instrução de Jesus, desse encontro. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele se divulgou por toda a Judeia e toda a circunvizinhança. Aqui está o ápice dessa nossa história, meus irmãos. Jesus sendo o Jesus que no princípio mostra-se com compaixão. Jesus sendo o Messias, mostra o seu poder sobre a morte. E Jesus, sendo o Messias, mostra a sua credencial de Cristo, de Messias. O povo compreendeu Jesus como Messias. Um grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. A história aqui é Jesus sendo visto como Ele disse que era. Lucas capítulo 3, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. O Messias está ali, me ungiu para pregar as boas novas.
Este Jesus é que está sendo celebrado nesses dias. É esse Jesus, não é o Jesus do velhinho barbudo de cabeça branca. É o Jesus do Messias, que aponta o caminho ao pecador, que dirige o seu povo, que dá expectativas novas ao seu povo, que tem a credencial de Messias, que foi reconhecido como Messias. É esse Jesus que nós celebramos nesses dias. Assim, meus irmãos, eu queria concluir então a nossa palavra de hoje, essa exposição desse texto com vocês. Eu sei como nós nos equivocamos, e foi também um dos motivos de eu trazer para vocês essa mensagem, porque eu também experimentei. Vocês sabem, eu estou com minha mãe internada na UTI. E a minha mãe, como a mãe da gente, é tudo na vida da gente, né? Até casado com filho, até poucos dias atrás, ainda eu estava deitando na caminha dela, no colinho dela. Mãe representa muito para nós. E fazendo visita para ela, ela está na UTI, não está entubada, mas está num estado bem crítico. Eu olhando para ela assim, a lágrima veio no meu olho. Porque eu pensei bem assim, puxa vida, a gente ora tanto, ela é tão crente, tão fiel, mostrou a fidelidade a Jesus durante todos esses longos anos, para cada filho que ela teve. Uma mulher tão crente, tão santa aos nossos olhos, né? A perfeição está ali, está ali. Mas por que não sai dessa? Infantilmente eu pensei assim, puxa vida, o que Deus está fazendo? Por que Ele não me ouve? Por que Ele não me ouve? Por que Ele não a ouve? Né? Eu não preciso de uma ressurreição, né? A gente pensa assim, não preciso tanto da ressurreição como esse caso, só uma melhorazinha, né? Só curar daquela enfermidade ali é o suficiente. A gente pensa assim, irmãos, e quanto nós pecamos diante de Deus? Ao pensar dessa forma, parece infantilidade, mas não, irmãos, é falta de fé. Sabe por quê? Assim como esse jovem aqui morreu um dia, se mamãe passar por essa enfermidade, o que vai acontecer depois? Vai morrer também. Isto é para a gente lembrar que esse é o castigo de Deus. Nós nascemos com essa direção de caravana de morte. Nós nascemos com essa direção de ser o cemitério, ponto final de nossa vida. Deus somente tira uns dessa direção, salva alguns dessa direção. E Jesus quer apontar isso para nós. Não adianta você querer mudar essa história de uma pessoa viver eternamente aqui neste mundo. Você tem que acreditar no que eu disse, no que eu anunciei, que eternamente você vai viver sim, se você passar pelo caminho do Messias. Eternamente você vai viver sim, se você seguir a caravana da morte, cujo líder desta caravana é Jesus, os primórdios desta caravana é Jesus, cuja primícia dos que dormem é Jesus, que ressuscitou e está sentado à direita de Deus e abriu o caminho para a possibilidade de nós também ressuscitarmos eternamente. Não se engane, essas duas caravanas tentam nos enganar. A caravana da vida é a de Jesus, a caravana da morte é a do jovem. Um tem o destino do cemitério, a outra tem o destino da glória eterna com Jesus. Essa é a nossa aspiração, meus irmãos. Este é o verdadeiro significado do Natal. Confiar, acreditar que um dia nós vamos ressuscitar. Um dia nós estaremos com Jesus. E ao olhar para minha mãe, as minhas lágrimas se encerraram. Por quê? Porque eu lembrei, um dia
ela vai estar lá. E eu vou chegar lá. E ela vai estar me aplaudindo quando eu chegar lá também. Como os outros crentes fiéis estão lá, me esperando cada um de vocês, para o dia que vocês chegarem, estarem em festa. Porque nós vamos ouvir aquelas palavras benditas de Deus. Vinde e entrai de posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. As minhas lágrimas foram enxutas por esta promessa. Um dia ela vai estar lá. Eu queria estender essa palavra aqui também, a família da Tereza, mãe do Francis. Um dia, Dona Esther vai estar lá também. E quando você chegar, Tereza, Dona Esther vai estar aplaudindo. Não fique decepcionada, como eu fiquei. Mas creia que o Messias nos garantiu isso. O Cristo nos garantiu isso. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Vamos encerrar? Fechemos nossos olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus, agradecemos essa boa oportunidade de estarmos contigo nesta manhã. Agradecemos, Senhor, o cuidado do Senhor por nós. Em meios a grandes dificuldades, em meios a estar aqui, Senhor, na Tua casa, ser uma grande aventura, um grande risco. Nós estamos aqui e o Senhor nos preservou até agora. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja conosco, nos preservando a vida, cuidando de nós, Senhor, nesses momentos difíceis que nós estamos passando. Mas também, Senhor, pedimos ao Senhor, que como a Tua palavra nos convence nesta manhã, que possamos crer não na ressurreição de algum ente querido que precisa da cura e da ressurreição, mas crermos na ressurreição eterna, entregarmos a nossa vida de maneira segura nas Tuas mãos, de maneiras a atravessarmos essas dificuldades, confiados, não nos méritos de Jesus, o que cura, mas os méritos de Jesus que nos dá a salvação eterna. Em nome de Jesus, Senhor, alimenta-nos a esperança de um Deus que cura, mas alimenta a nossa esperança ainda mais no Deus que salva. Em nome de Jesus, nós entregamos nossas vidas nas Tuas mãos. Agradecidos assim estamos, Senhor. Por isso nós concluímos essas nossas atividades, o nosso culto, olhando para os céus, olhando para o alto e crendo no Messias, o Salvador, que vamos celebrar o seu nascimento nesses dias. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos, Senhor.